É uma Mais, loucura mais isso. trabalho ou menos trabalho? Mais, bem mais. Bem mais. Pra gente, bem mais, né? Pra gente foi uma loucura esse período de pandemia. Por aqui também. Acho que muita gente ou tá desesperado com os investimentos ou tá buscando, achando que é oportunidade. Então todo mundo começou a falar muito sobre dinheiro agora, né? Então tá tendo essa busca dessas pessoas. Cara, É. queria assim, agradecer a sua presença. Acho que é muito interessante. Sempre tento trazer alguém de algum tema diferente, alguma coisa assim. Eu tô um pouco parecendo que tô com a cabeça assim levantada, né? O suporte ficou um pouco alto aqui, eu não consegui abaixar mais. Então é muito interessante ter alguém para bater um papo assim, né, de algum tema um pouco diferente. Querendo ou não, acho que contabilidade e planejamento financeiro, investimento são coisas que andam bastante juntos, né? Eu acho que tem muito a gente a conversar aí. Para mim, a sua câmera travou. Eu não sei se para a galera que está assistindo travou de alguém. Oi, desculpa, caiu minha conexão e voltou. Não sei o que aconteceu. Voltou? Sem Voltou. problemas. Tá funcionando, né, gente? Eu vou te pedir, assim, Douglas, só para você se apresentar rapidamente, né? Você que é contador, administrador, diretor conselheiro da DGA, advisor de investment bank. Então, me explica um pouco aí sobre a sua história aí. Até perguntaram, a empresa de vocês é de São Paulo. Então, aproveita e já explica o que você faz, né? Depois eu dou uma Legal, explicação aqui, a gente entra no nosso papo aí. legal. Bom, como você já disse, eu sou formado em contabilidade, sou contador, sou formado em administração de empresas também. Trabalhei no mercado financeiro por mais de 10 anos, fui executivo do mercado financeiro, cheguei à vice-presidência de um banco de investimento. Tenho escritório de contabilidade há 30 anos, temos escritório em Sorocaba, dois em Sorocaba, um em São Paulo, um em Miami e um na Califórnia. Uhum. A gente atua com BPO, né, com terceirização de contabilidade, contábil, fiscal, folha. A gente atua com a área de consultoria tributária, a gente atua com a área de investimento, né? A gente atua com a área internacional também, a gente ajuda os brasileiros a estruturar empresas fora do país, a gente faz estrutura e planejamento sucessório, societário, a gente estrutura offshores, enfim, a gente trabalha de uma forma bastante ampla. A nossa pretensão é, até o final deste ano, talvez primeiro semestre do ano que vem, ter também um multifamily estruturado. A gente já tem várias áreas de serviço que compõem um multifamily, então a ideia é que a gente vire um multifamily em breve. Então, isso aqui é um pouquinho da minha história. É, acho que resumindo é isso. Bacana, legal. Para quem está aí, não me conhece, né? Meu nome é Gabriel Castelo. Eu sou planejador financeiro CFP, que envolve, né, desde a parte de investimentos, a parte de planejamento, sucessório, tributário, enfim, você vê algumas outras matérias. Sou especialista de investimentos também pela Ambima e eu sou sócio da Strat Investimentos. Nós somos uma empresa de consultoria independente, bem focado principalmente no planejamento financeiro pessoal, muito pessoa física, tem pessoa jurídica também. Melhor assessorar na parte de investimentos. A gente faz tudo de forma independente. Então, não temos. Meu cliente não tem obrigação de usar uma instituição específica ou outra, ele escolhe onde que ele vai investir. A gente tem esse papel de filtrar tudo que existe aí no mercado financeiro para ele. Bom, Legal. o papo hoje é imposto de renda. Eu acho que muita gente tem dúvidas sobre, né, principalmente na renda variável, mas também começa ali na renda fixa. Queria, assim, acho que vamos começar pelo mais simples, né? Começar pela renda fixa. Então, talvez você passar um pouco para a gente de como que funciona a tributação dos títulos de renda fixa, o que tem isenção, o que não tem, e por aí vai. Tá. Você acha que é importante a gente fazer um overview primeiro da questão de quem deve declarar ou quem não deve, ou a gente vai direto para a Pode, tributação? pode. A forma Tá. que você preferir. Pode começar. Eu acho que é importante a gente esclarecer, porque assim, muita gente tem dúvida já desde o do início, né? Se devo ou não devo declarar. Então, veja, a declaração de imposto de renda, ela se torna obrigatória para alguns requisitos, né? Então, você tem ali todo ano
alguns pequenos ajustes nessas regras, mas basicamente você tem lá uma limitação de rendimento que você auferiu, a partir de um determinado limite, esse ano foi R$ 40.000 de rendimentos isentos ou tributáveis ali, se você somou acima de 40 mil, você passa a ser obrigado a entregar a declaração. Então você tem itens que te obrigam a entregar, mas eu sempre digo isso, é importante ressaltar isso, porque assim, mesmo que você não esteja obrigado, às vezes é interessante você entregar, né? Porque às vezes você tem restituição, você pode ter algum imposto a restituir, e se você não entrega, você não tem direito à restituição, né? Vou dar um exemplo muito simples da moça que trabalha com a gente em casa, ela sempre com esse medo de entregar declaração, porque não sabia fazer e tal, e a gente, hoje, esse ano eu convenci ela a entregar a declaração, porque eu falei, você tem imposto retido, apesar de você não estar obrigado a entregar, você vai ter um dinheirinho de volta, né? Você vai entregar a declaração e vai restituir uma parte do dinheiro, porque você acabou recolhendo a mais, porque algumas deduções você não se aproveitou. Então, acho que é importante as pessoas, antes de mais nada, entenderem. Uma coisa é estar obrigado, outra coisa é ser interessante entregar. Então, estar obrigado é sempre bom acompanhar a legislação todo ano, porque alguma coisinha ajusta sempre. Os valores também são reajustados, então você tem aí algumas situações que obrigam você a entregar. Uma delas, que é muito importante, é operar em bolsa de valores, né? Operou em bolsa de valores, você passa a estar obrigado a entregar a declaração. Muita gente tem essa dúvida. E outra dúvida que é muito comum, que eu escuto é, mas eu sou menor de idade, comecei a operar na bolsa. Então, como menor de idade, eu tenho que entregar a declaração. Se você é menor de idade e você tem um representante legal ou um responsável legal, a tua movimentação ela tem que ficar declarada dentro da declaração dessa pessoa, né? Você tem que incluir a sua declaração, aquilo que você... porque se você está como dependente de alguém, isso é muito importante, porque às vezes, hoje a juventude é fácil, né? Acessar a internet, aprender a investir e tudo mais. Então é importante que eles fiquem atentos, porque às vezes o pai está declarando ele como em bolsa e tal, e isso pode dar um conflito e o pai cair na malha fina por conta disso. Então, o menor de idade, ele obrigatoriamente tem que declarar junto com o maior legal, tá? Bom, e aí você tem vários itens que te obrigam a entregar a declaração, mas como eu falei, eu acho que é importante, como o período de declaração já passou, eu acho que não é muito foco hoje da gente falar nisso, mas é importante todo ano você avaliar se isso faz sentido ou não, se você tem que declarar ou não, se você está obrigado a declarar, tá bom? Às vezes, até você declarar também, mesmo você não estando na obrigação, assim, acho que é uma forma até interessante de mostrar naquela construção do seu patrimônio. Não faz sentido? Acho que muita gente Faz, começa a gente... a acumular algo e depois, por de onde que veio aquele dinheiro, né? Você consegue criar uma história, né, da origem daquele patrimônio. Sim, porque muitas vezes você não está obrigado, mas você pode declarar e começar a estruturar o teu patrimônio através da própria declaração, né? Você começa a criar, faz muito sentido isso que você falou, a gente sugere isso para os clientes que façam, né? Independente, porque às vezes você tem um ano você está obrigado, no outro ano você não está obrigado. Então não vou dar continuidade. Você não está obrigado, mas não significa que não é bom você entregar. Às vezes você dá continuidade é importante, né? Então eu acho que sim, faz sentido isso. É importante também esclarecer, por incrível que pareça, Gabriel, muita gente pergunta, mas confunde declaração do imposto de renda com recolhimento de imposto, né? Isso. Declaração de imposto de renda, ela acontece uma vez por ano, exclusivamente. Uma vez a cada ano. Esse ano, excepcionalmente, ela foi estendida a entrega até junho por conta da pandemia, mas ela sempre, o prazo normal dela é até 30 de abril. Você sempre tem até 30 de abril para entregar a declaração de imposto de renda. E você declara uma vez por ano. E a declaração, ela é chamada declaração de ajustes anual, porque nela você faz o ajuste de tudo que aconteceu na tua vida financeira e econômica durante o ano anterior. E a declaração é sempre do primeiro dia do ano até o último dia do ano anterior. Por incrível que pareça, muita gente confunde isso ainda, tá? E por que eu digo que é diferente entregar declaração de recolher imposto? Porque muitas vezes você vai ter que fazer a apuração do imposto num software da Receita, seja num Carnê-Leão, seja num software de ganho de capital, e a pessoa acha que porque ele fez aquela declaração, aquela apuração do imposto,
não precisa entregar a declaração. Então, isso não procede. Então, na verdade, você tem que ir apurando o teu ganho mês a mês, principalmente quem faz investimentos, tem que fazer uma pequena contabilidade dos seus investimentos para entender que, principalmente quem trada, quem compra, vende e tudo mais, para que isso seja construído durante o ano, porque se você deixa tudo para o final do ano e entrega tudo para o contador, isso dá muito mais trabalho, você acaba pagando muito mais caro para fazer a declaração. Então, é importante que as pessoas entendam a diferença entre apurar impostos e declarar os impostos. E a declaração de ajuste, ela é sempre, como o próprio nome diz, para fazer o ajuste de alguma coisa que você recolheu a mais e vai restituir, ou que você deveria ter recolhido e não recolheu. Tá? Pessoas às vezes têm a sensação de que é uma bitributação, né? O leigo, ele chega assim, por exemplo, você pega um título de renda fixa, você pega um CDB. Você venceu ali, você resgatou, você pagou imposto, ele vem na fonte ali. Pô, mas eu tenho que declarar, eu tenho que pagar de novo o imposto, né? Mas não, são coisas diferentes. Não necessariamente, é um reajuste que você vai ter, a depender do tipo de investimento também, que tem esse investimento que é exclusivamente na fonte. Você resgatou, pagou o imposto pronto, você meramente declara ele lá, fala que existe aquele investimento. Tem investimento que vai chegar na declaração, você ainda tem que compensar ou ajustar alguma coisa. É exatamente isso, você faz o ajuste anual, né? Quer dizer, você tem fontes de renda, né? Você tem fonte de ganho de capital, você tem fonte de rendimento, tem fonte de rendimento que é isenta, tem fonte de rendimento que é retido exclusivamente na fonte, tem outras que você tem que fazer o cálculo desse rendimento, que você tem que acumular. Então, assim, você precisa entender as fontes que você tem de rendas que você está oferindo, para que você construa a declaração durante o ano. Se você não construir, o que pode acontecer na hora de declarar é que você deveria ter recolhido ajustes durante o ano, não recolheu, e aí vai ter que recolher com multa e juros, vai ter que recolher atrasado. Tá? Então, eu acho que isso é muito importante a gente esclarecer, porque sempre aparece esse tipo de dúvida nas pessoas que fazem investimento, tá bom? Bom, aí eu fiz aqui um overview, um resumo geral, incluí, inclusive, geralmente quando a gente fala de investimentos, algumas pessoas têm investimento fora do Brasil também, esse é um assunto que está bastante em voga agora, né? As pessoas deixam alguma exposição offshore, né? Alguma exposição fora do Brasil. Então, assim, eu fiz um resumo. Só uma pausa. Uma coisa legal, né, também, assim, que eu acho engraçado. Alguém comenta offshore, o cara já fala, né, lavagem de dinheiro. Não necessariamente, né? É um preconceito que tem com a palavra, né? Mas que é uma coisa que pode ser feita perfeitamente normal dentro da lei. Primeiro que quando a gente usa investimento offshore não significa necessariamente paraíso fiscal, significa que está fora do Brasil, né? Então é um investimento offshore, ele pode ser um investimento nos Estados Unidos, a gente considera um investimento offshore. Agora, quando você tem uma estrutura offshore para investir, você pode estar, quando você monta uma empresa chamada de offshore, a gente está falando de uma estruturação num paraíso fiscal, obviamente. Agora, o paraíso fiscal virou palavrão aqui no Brasil por conta da corrupção que houve envolvendo essas estruturas. Mas eu tenho N clientes que têm estrutura de offshore que são 100% legítimas e legais. Isso é uma ferramenta de diferimento de imposto que a gente usa e usa bastante, porque faz muito sentido, você consegue diferir, às vezes, eternamente o imposto. Isso não tem nada a ver com lavagem de dinheiro, apesar dos políticos e corruptos aí terem usado essa estrutura, não só no Brasil, mas no mundo inteiro isso acaba acontecendo. Mas hoje você tem, inclusive, as offshores que estão em blacklist ou não. Quer dizer, os países que estão em blacklist são os países que não têm nenhum nível de compliance, não têm nenhum nível de conduta ética, e aí a gente, inclusive, não usa esse tipo de país para estruturação. Mas a gente usa países naturalmente para fazer alguma estrutura de diferimento de imposto 100% legal, inclusive como planejamento sucessório para a família, né? Então, uma coisa é você estruturar uma offshore, outra coisa é você ter investimento offshore. Tá? Então, quando a gente fala de investimento offshore, a gente está falando em qualquer outro país fora do Brasil. E aí é sempre interessante, porque sempre vem esse tipo de questionamento nas lives que eu tenho feito, nas entrevistas que eu tenho dado. Sempre o pessoal me pergunta, mas eu tenho uma posição lá fora, como é que funciona? Então, fiz aqui um rascunhozinho para a gente abordar um pouco. Vamos começar pelo Brasil, então, Gabriel. Começando pelo mercado de ações, que eu acho que é o mais comum, né?
você tem então o day trade e o swing trade. Então qual é a diferença, né? O day trade é aquela operação que você faz dia a dia, né? Compra e vende. Essa operação chamada day trade, você tem eu tô com a colinha aqui do lado, tá? Só para não me perder no raciocínio aqui. A operação de day trade, você tem o imposto de 20% sobre a operação. É bastante importante separar o que é day trade de swing trade, porque a gente tem no regulamento do imposto de renda da pessoa física, você tem um limite de até R$ 20.000 de venda de ações que você está isento todos os meses. Então você pode usar esse recurso todos os meses. Desde que você venda no limite de R$ 20.000 de ações, você está isento daquela operação. Falando de ações. Porém, no day trade você não tem essa isenção. Então, day trade você vai pagar sempre sobre o ganho, obviamente, 20%. Quando você tiver swing trade acima de R$ 20.000, aí você vai calcular tabela de ganho de capital. Ok? Aí você vai de 15 a 22,5% de ganho de capital. Por que 15 a 22,5%? O mais comum é falar de 15%, porque a gente está falando de lucro até R$ 5 milhões. Né? Então, a grande maioria das pessoas não oferece essa quantidade de lucro, então, naturalmente, acaba pagando 15% sobre ganho de capital. Mas a tabela de ganho de capital ela foi alterada e ela chega hoje até 22,5% de acordo com o volume de ganho que você tem. Então, aí a gente separa um pouquinho de day trade e swing trade. E outra coisa que eu chamo bastante atenção quando a gente fala de operações em bolsa é dizer o seguinte, muita gente entra na bolsa nesses períodos agora de muita volatilidade, a pessoa entra na bolsa e toma prejuízo. E aí sai da bolsa, fica revoltado, esquece daquilo, e aí passa um determinado tempo, ela volta a investir na bolsa. E esquece daquele prejuízo, não anotou, não registrou aquele prejuízo. Aquele prejuízo ele pode ser compensado em qualquer momento. Então, se a pessoa estava operando esse ano, tomou um prejuízo em venda de ações, e daqui um tempo, vamos dizer, o ano que vem, ela volta a operar, se ela não registrou aquele prejuízo, se ela não guardou as notas da operação que ela fez e teve prejuízo, ela perde a compensação disso no momento que ela tiver lucro. Então é muito importante que as pessoas façam o registro tenham, enfim, toda a documentação das operações que foram feitas, para que você, num determinado momento que você volte, você consiga fazer a compensação e o uso desse prejuízo, tá? Então, day trade, você usa com day trade, operações em bolsa com operação de bolsa. Então, cada ativo você pode usar o prejuízo com o próprio ativo, tá bom? Bom, se a gente falar de fundo de ações, aí a gente vai estar falando de retenção na fonte, obviamente. Então, lembrando que todas as operações que têm retenção na fonte, a corretora está... Só um detalhe. É importante também, né? Tem muita gente que fala, não, besteira, não vou emitir DARF do imposto, ninguém vai saber disso. Existe o imposto dedo duro, né? Dedo duro, sim. A fonte aqui, percentualzinho pequeno, né? Que é 1%, né? Para operação de day trade, 0,005. 0,005, isso. Operação comum. Então, que fala, você vendeu ali, você está obrigado a pagar o imposto. Exato. Então, não é tão fácil fugir assim, não. A corretora é obrigada a fazer esse recolhimento, que é chamado dedo duro, que é justamente para informar o teu CPF numa operação que houve. Então, quando ela faz esse recolhimento, automaticamente o teu CPF está gravado lá de que houve essa retenção, e se houve essa retenção é porque você fez uma operação e teve lucro. Então, aí se você não declarar, você pode cair na malha fina, com certeza. Falando em fundo de ações, então, você tem aí a retenção direto na fonte. E lembrando que todo investimento onde você tem retenção na fonte, depois você tem que baixar os relatórios da corretora, porque aí você vai ter no informe de rendimentos financeiros, você vai ter toda essa movimentação para declarar. E muita gente tem essa dúvida, mas eu vou ter que declarar. Declarar não significa ter que pagar de novo, né? Declarar significa apenas informar. A declaração serve para juntar todas as informações econômico-financeiras que você tem para a Receita Federal. Então, a Receita Federal ela quer saber, mesmo que você... Mas se já houve retenção na fonte, por que eu tenho que informar de novo? Porque a corretora informou que você fez aquela operação, que o imposto já está recolhido, mas você precisa incluir na tua declaração, porque aquilo faz parte do teu patrimônio. Então, você tem que declarar lá quanto foi o investimento, quanto foi o ganho e quanto houve de retenção de imposto, automaticamente.
Quando você fala de retenção na fonte, você não fala de juntar essa renda com outra renda para recalcular o imposto. Você só junta rendas quando a gente está falando de rendimento que são tributáveis. Então, quando a gente fala de você é assalariado, aí você teve mais algum rendimento tributável que precisa ser unificado. Vou dar um exemplo aqui, apenas como exemplo. Você trabalha e tem a tua renda. Então você recebe lá da tua empresa um salário, já vem retido na fonte o teu imposto de renda, tudo legal. Aí você tem um imóvel que você está alugando, você está recebendo renda do aluguel. Na hora que você vai fazer sua declaração, você tem que juntar essas rendas e recalcular o imposto. Porque você pode estar pagando o imposto numa renda sobre uma alíquota e na hora que junta, essa alíquota sobe. Então você tem que fazer a junção, por isso que muitas vezes dá imposto a recolher a mais. Porque você pagou uma tabela menor, porque os rendimentos não estavam somados naquele momento, porque foram duas instituições diferentes que fizeram o cálculo disso, mas na sua declaração você é obrigado a juntar para ver se essa tabela está correta ou não. Então, a gente que atua muito com médico, então vê que é muito comum, né? Você dá plantão ali, dá plantão em outro lugar, você tem às vezes uma renda muito dispersa, né, em diversos lugares. Aí você tá lá feliz, não faz planejamento nenhum, nem tributário, nem financeiro, nada. Aí chega lá em maio lá e só vem a conta para pagar, né? Vem aquela conta lá gigante de imposto a mais que tem que ser pago. É exatamente isso, exatamente isso. E aí entra planejamento, né? Você é um cara de planejamento, você sabe disso. Aí você tem que montar um planejamento para tentar minimizar o impacto tributário de forma legal, mantendo o compliance fiscal de tudo isso. É possível fazer algumas coisas, mas enfim, é isso que você falou. Bom, então falando de fundo de ações. Aí quando a gente fala de FIIs também, de fundos imobiliários, você tem o ganho do FII. Então aí o FII a gente tem que separar duas coisas, né? Você tem o rendimento que você recebe por dividendos, né? Então são os dividendos que você recebe. O dividendo no Brasil, por enquanto, está isento. Estão querendo mudar isso agora, né? Nessa reforma tributária que está para vir aí. Mas os dividendos, por enquanto, eles estão isentos. Então tudo que você recebe de fundo imobiliário, aquele rendimento mensal que é dividendo, aquilo é isento de imposto, ok? Porém, a valorização da cota, se você vender, essa não é isenta de imposto. Então, são fontes distintas, né? Uma fonte é o rendimento não tributável, que é o dividendo, por enquanto, e o outro é o momento que você negocia as cotas e vende. Aí você tem, para fundos imobiliários, você tem uma alíquota específica de 20% sobre esse ganho. Então você tem que calcular isso sobre o ganho e cotas de fundo imobiliário não entra na isenção dos 20 mil lá de ações. Tá bom? Sim. Então esse é um outro ponto que eu acho que é... Isso no caso de pessoa física também. Se for pessoa jurídica, já é um pouco diferente. Sim, pessoa jurídica aí o tratamento é completamente diferente, porque aí você tem que contabilizar tudo isso. Eu tô falando, o universo que nós estamos tratando aqui é tudo pessoa física, tá? Tudo pessoa física, isso. Bom, em renda fixa e multimercado, quando você tem fundos de renda fixa, multimercado, você tem aquela tabela que vai... na verdade, eles invertem a tabela do ganho de capital, né? O ganho de capital vai de 15 a 22,5, para quem tem até acima de 30 milhões de lucro no ganho de capital. Na renda fixa, você tem os períodos, né? De até 180 dias, você paga 22,5%, 360 dias, 20%, 720 dias, 17,5%, acima de 720, fica 15% sobre renda fixa ou multimercado. Tá bom? E aí lógico, você tem rendas fixas que são isentas, né? As letras de câmbio, LCI, LCA, aí você tem algumas operações que são isentas do imposto, tá? Então, aí tem que tratar caso a caso, tem que olhar cada investimento, o que é tributável, o que não é, se é retenção na fonte, se não é. Mas, em linhas gerais, o que as pessoas precisam mais tomar cuidado é com ações, a operação de ações, day trade e swing trade, né? Onde você tem o limite de isenção de 20 mil. Muita gente usa isso como estratégia, então opera apenas de venda, não compra. Compra não entra nisso. Venda 20 mil por mês, por mais que você tenha tido, você vendeu 20 mil e teve, sei lá, 15 mil de lucro nessa venda, você não vai pagar nada de imposto 20 mil por mês, ok? Então você tem essa opção.
E aí eu separei algumas coisinhas para falar sobre mercado internacional também. Não sei se teu público tem posicionamento offshore, posicionamento fora. Sim, pode ter. É mais, menos comum um pouco, mas sempre tem alguma coisa ou outra. Tá, Pode. então, investimento no exterior, você tem uma regra muito bacana que você não, vamos dizer, tudo que você opera fora do Brasil, é, dividendos que você recebe fora do Brasil, eles não são isentos. O dividendo é isento no Brasil. Quando você recebe dividendos de fora do Brasil, esse dividendo ele entra para o cálculo do imposto aqui no Brasil, ok? O que você pode usar como regra para as suas receitas, os seus rendimentos que você teve fora do Brasil, é o limite de 35 mil reais. Do mesmo jeito que você tem 20 mil reais para ações, você tem um limite de isenção de pequenos valores para classes de ativos de 35 mil reais. E você pode usar concomitantemente. Então, você pode vender 20 mil de ações do Brasil isento de imposto, e você pode vender coisas lá fora, ou ter rendimentos lá fora até limite de 35 mil reais, não é dólares nem euros, é reais. O que aqui, se não ultrapassar 35 mil reais, você também está isento para classes de ativos. Então você tem classe de ativo, por exemplo, obra de arte. Obra de arte você soma como obra de arte. Até 35 mil você não vai pagar imposto, valor de venda. Você tem investimentos offshore, você fez a venda ou recebeu o rendimento, até 35 mil você está isento. Então, esse item é muito importante porque dá para usar isso como um planejamento também fiscal dentro dos investimentos. Tá bom? Ainda falando de offshore, uma coisa muito importante que as pessoas se confundem muito é o seguinte: quando você pega e auferiu o dinheiro no Brasil, eu tenho um trabalho aqui, sou dono de uma empresa, ou tenho um emprego aqui, alguma coisa, recebi dinheiro no Brasil. Aí eu peguei, fiz o câmbio e mandei para fora do Brasil. Mandei esse dinheiro para investir nos Estados Unidos, por exemplo. Esse dinheiro eu fiz câmbio daqui para lá e mandei para lá. Chegou lá, eu fiz um investimento de 10 mil dólares. Esse investimento me rendeu 5 mil dólares. 10 mil dólares que eu mandei para lá, eu vou sofrer variação cambial mesmo na apuração do ganho. Os 5 mil dólares que eu auferi lá nos Estados Unidos, ele não paga sobre variação cambial. Isso dá uma diferença bem significativa no cálculo do imposto. Então, você tem que ter uma corretora boa, trabalhar com uma corretora boa nos Estados Unidos que faça a demonstração para você do que é dinheiro que foi enviado do Brasil para lá e dinheiro que você auferiu lá. Você pode ter, por exemplo, um stock options que você recebeu nos Estados Unidos e usar isso. Então, o dinheiro que você auferiu lá fora, ele não sofre variação cambial. E por não sofrer variação cambial, você não paga imposto de renda sobre a variação cambial. Porque às vezes você pode ter prejuízo numa operação e ter lucro na variação cambial. E aí você vai pagar imposto de renda por conta da variação cambial. Mas se o dinheiro foi auferido lá fora, essa variação cambial ela não conta, tá? Então, isso é um item bastante importante para que as pessoas que gostam de investir, de levar alguma coisa para fora, fiquem atentas. Você tem que fazer isso de forma separada. A apuração dos investimentos no Brasil é de um jeito, as apurações feitas no exterior ela tem regras específicas, tá bom? Uma coisa importante que mudou agora, que vai passar a vigorar a partir de 1º de setembro, é a CBE. Não sei se você já ouviu falar da CBE, que é uma declaração de bens no exterior, que é obrigado você entregar para o Banco Central. Todo mundo que tem acima de 100 mil dólares investido fora do Brasil estava obrigado a entregar CBE todos os anos. Esse limite mudou, agora foi assinada uma alteração pelo Banco Central, e esse limite aumentou de 100 mil dólares para 1 milhão de dólares. Isso significa que até uma posição, antigamente se você tinha uma posição acima de 100 mil dólares fora do Brasil, você estava obrigado a entregar essa declaração ao Banco Central. Tem a declaração de imposto de renda, que é mais uma declaração para o Banco Central, para posicionar os seus investimentos fora do Brasil. E quando a gente fala de investimento, não estamos falando só de investimento no mercado de capitais. Investimento no mercado de capitais, saldo em conta corrente, imóveis, empresas, se você tiver, é geral. Agora esse limite subiu para 1 milhão de dólares. Então, quer dizer, houve um avanço bastante grande aí para deixar que os pequenos investidores possam evoluir seus investimentos fora do Brasil. Tá bom? Tá, realmente, esse assunto, investimento no exterior, é algo que está muito em pauta, né? Acho que mesmo antes era um negócio muito só para gente grande. Eu acho que hoje até os pequenos
estão olhando com isso, né? Olhando com mais cuidados. Tem algumas facilitações, então tem aquela Avenue Corretora, por exemplo. Então tem uma galera que está tentando entender um pouco mais como funciona lá fora. Uma matéria para a Avenue, eu fiz um vídeo para eles, inclusive explicando sobre investimentos no exterior. A Avenue é uma corretora muito boa, porque os relatórios dela, que ela emite, são excelentes, os relatórios. E hoje você consegue fazer investimento no exterior a partir de, sei lá, de $1, de $10, né? Você consegue começar a se posicionar lá fora, porque você faz essas corretoras, como elas são ligadas ao Brasil, você deposita em real aqui no Brasil e eles transferem o dinheiro para a corretora lá em dólar e você opera no mercado americano direto, podendo comprar ações na bolsa americana. Eu particularmente faço isso, né? Eu tenho alguns investimentos lá fora que a gente faz uma operaçãozinha ou outra lá. E eu fiz um material para a Avenue e fiz um material também para a Passfolio, que é outra corretora que trabalha com fracionado, né? Porque é importante você saber, para comprar essas ações, você vai comprar uma ação da Tesla. Uma ação da Tesla custa, sei lá, hoje deve estar perto de $1.500 uma ação, né? A Amazon deve estar na faixa de 3, 4 mil dólares. Então, para quem quer investir um valor pequeno, eles vendem em ações fracionadas, entendeu? Você consegue comprar uma fração da ação. Não é o ideal, mas para quem quer se posicionar em dólar, eu acho que é um caminho bem interessante. Então está muito em voga por conta de você se posicionar fora do risco Brasil, né? Eu acho que é sempre importante você conseguir mesclar um pouquinho É sempre bom olhar um pouco para fora, né? Isso era menos falado também antigamente. Eu acho que o número de... a gente nunca foi para um país acostumado com Selic tão baixa, né? Historicamente, assim. Na hora que a gente vê hoje a Selic a 2,25, podendo cair para 2 aí, muita gente quer outras opções. Então, antes, às vezes, pô, você tava... Beleza, o Brasil tem o risco Brasil? Tem. Mas tô ganhando 15% ao ano, pelo Selic. Ah, tá bom, é o risco Brasil, tranquilo. Mas na hora que tá em 2, aí você já vê, vou ter que ir para a bolsa aqui. Cara, se eu vou para a bolsa aqui, às vezes faz sentido eu com parte para a bolsa lá fora, não sei. Já sai um pouco dessa bagunça Exatamente. no Brasil. Sim, sem dúvida. Eu acho que até por isso que esse movimento de investimento no exterior ele aumentou por conta disso. E assim, mais uma vez, né? O risco Brasil pagar o que você falou, pagando 15%, era um mercado rentista muito interessante, né? Quer dizer, você deixa em renda fixa que você está ganhando 15%, que país do mundo que dava isso? Nenhum. Agora, como acabou o mercado rentista praticamente, né? Você tem que ir para a bolsa, você tem que tomar risco, você tem que assumir volatilidade. Então, muitas vezes, você se posicionar um pouco em moeda mais forte é bastante interessante, é bastante... eu acho que cuidadoso, né? Bastante faz parte de um planejamento bacana de você fazer, né? Independente do volume, não precisa ser nem quando a gente fala investimento fora, as pessoas imaginam, tem que ter centenas de milhares de dólares. Não, você pode começar bem pequenininho, sem problema nenhum, e começar a se posicionar. Beleza. Bom, Gabriel, eu acho que eu fiz aqui um overview sobre tudo. Investimentos no exterior, a gente tem aqui o Carnê-Leão, que você paga, ganho de capital, a mesma coisa. Acho que se você quiser explorar um pouquinho mais a questão da declaração em si, se quiser falar um pouquinho sobre a declaração, quais são as dúvidas. Acho que a gente não, antes mesmo de declaração, acho que a gente não chegou a comentar sobre comicotas, né? Comentamos? Não falamos. Que é uma dúvida também que muita gente tem, não entende, que é, acho que também tem uma bitributação. Como assim? Eu estou com dinheiro no fundo de renda fixa ou multimercado, eu pago imposto, depois vou resgatar, vou pagar de novo. Né? Então, tem a cobrança ali no último dia, último de maio, de novembro, se você quiser dar só uma explicação breve sobre isso. E vai ter duas, também vai ter tanto no fundo de curto prazo como no longo prazo, né? Vai diferenciar a alíquota também. O Come Cotas, na verdade, é a tributação antecipada, né? Eles fazem o cálculo do imposto do fundo para fazer o recolhimento do imposto. Então, assim, qual é exatamente a dúvida que você entende que é mais... Eu posso até passar aqui mais ou menos também o que é, só para explicar. Acho que o pessoal às vezes não entende como funciona a tributação no fundo. Né? Resumidamente, acho que a tributação que é muito parecida com a de renda fixa, em alíquotas, né? Pelo menos os fundos de longo prazo, né? Aí tem renda fixa, multimercado, que vai de 22,5 a 15.
sobre a rentabilidade, diminui com o tempo, igual a renda fixa lá. Uhum. Só que o Come Cotas, no último dia útil de maio de novembro, tem um adiantamento, né? O governo quer ter a previsibilidade de receita. Não é igual, sei lá, não é igual um título de renda fixa. Você vai investir no tesouro, você sabe que a hora ele vence. E o governo vai ter uma receita ali. Quando você vai falar do Come Cotas, é um fundo, às vezes vai ficar ali por tempo indeterminado. Então você tem um adiantamento de 15% todo semestre, mas no resgate você paga a diferença dos 22,5%. A diferença. É uma basicamente antecipação. isso. Aí o fundo curto prazo, a diferença é que ele só fica no 22,25 e 20, né? Ele não chega na liquidação. Porque você vai cair na tabela regressiva, né? De 180 dias é 22,5, se ele for ele tem que ser acima de 720 dias para atingir 15%. Então, se ele ficar acima de 720 dias, você tem o 15%, se o Come Cotas já fez o recolhimento dos 15%, você não vai ter que complementar nada. Então, o Come Cotas, eu brinco que o Come Cotas ele é a ICMS de substituição tributária que tem no Brasil, né? Eu acho um absurdo isso, mas é regulamentar isso, né? A gente faz uma comparação, porque assim, o ICMS também, o Estado de São Paulo, alguns anos atrás, inventou a substituição tributária, onde você, antes do produto chegar lá na ponta, ele já está pagando imposto aqui na fábrica, daquilo que vai ser o valor de venda lá na ponta, né? Ou seja, o governo antecipa a cadeia tributária. Eu, particularmente, acho isso um absurdo, né? Isso dificulta muito, isso aumenta muito o custo do Brasil, por conta de você fazer antecipação de impostos, daquilo que você nem sabe se vai vender ainda, mas é a regra, né? Enfim, é como as coisas funcionam. Então, apesar de eu ser contador, eu sou muito crítico da forma como se tributa no Brasil. Eu acho muito agressiva a forma de tributação no Brasil, né? Como a gente tem escritório fora do Brasil, como eu te falei, a gente vê a comparação que é feita nos Estados Unidos, né? E lá, veja, a tributação, em teoria lá, ela é maior do que no Brasil, porque a tabela lá chega a 35%, né, na pessoa física. Aqui é 27,5%. Mas a diferença é que lá você paga imposto quando realmente você apurou aquilo que você tem que pagar. É diferente do Brasil. Do Brasil você paga, depois você paga de novo, depois você paga de novo, você paga de novo. Então, eu sou um pouco radical em relação a isso. Eu acho que, inclusive, essa reforma tributária aí, eu tô lendo com calma. Eu tô há 30 anos nesse mercado, Gabriel. Toda vez que a gente ouviu falar em algum tipo de reforma tributária, não, porque a gente vai fazer uma reforma, precisa melhorar, houve aumento de carga tributária. Toda vez, né? Então, assim, e agora, pelo que eu estou sentindo, não me parece que vai ser muito diferente. Até porque, por conta dessa pandemia aí, o governo está gastando muita grana, muito dinheiro, e vai ter que arrecadar, não tem jeito. Quem vai pagar essa conta são os contribuintes, né? Não tem jeito. Essa primeira sugestão da reforma aí, já está falando da unificação de PIS e COFINS, e tudo que eu vi até agora, estou estudando ainda, tá? Não vou dar um parecer para você, mas assim, me parece que vai haver aumento de carga tributária de novo. É isso que está me parecendo. Assim, bom, eu não sou um tributarista, né? Mas da minha visão, a que eu vejo aí superficial, talvez, das coisas, né? É que tem principalmente um questionamento no setor de serviço, né? Você teria que vir junto com uma desoneração da folha de pagamento para... Você pega lá o PIS/COFINS, vira o CBS, né? CBS. Vai para uma alíquota de 12%. A alíquota era menor. Beleza, aí você... tranquilo, mas você tem ele não é cumulativo. Então, se na sua cadeia de produção, você consegue deduzir os gastos que, eventualmente, de cobrança de imposto que teve anterior. Mas você pega o setor de serviço, você não tem insumo, né? Assim, aí que tá a pegadinha, né? Aí que tá a pegadinha, porque assim, e tem uma outra questão, né? Quer dizer, isso vai prejudicar, se a lei passar do jeito que está proposto aí, no meu ponto de vista, né? Só o meu ponto de vista, eu acho que vai prejudicar muito as empresas do Simples. Porque se eu compro de uma empresa do Simples, eu não vou tomar crédito, eu não vou ter o crédito da CBS, né? Ou se vier o crédito, ele vai ser proporcional àquilo que está dentro da alíquota. Então isso vai prejudicar muito as empresas do Simples, porque como é que você toma... Oi? A atratividade de comprar daquela empresa. Porque veja, se eu compro um insumo de uma empresa pequena,
né, que me vende e emite uma nota do Simples. E se eu não puder acreditar, porque o PIS e COFINS no lucro presumido, ele é cumulativo. No lucro real já era não cumulativo. No lucro real a gente tinha uma alíquota de 9,35, 9,75, não me falha a memória. Pulou para 12. O lucro real já era não cumulativo, mas pulou para 12. Já houve aumento da alíquota. Existe muita briga na justiça hoje por conta de insumos que deveriam gerar crédito e não geram. E aí fica essa discussão, né? Então a gente, por exemplo, a nossa área tributária, ela entra com muita recuperação de tributo por conta de coisas que não foram regulamentadas para que sejam tomado crédito de determinadas coisas. A gente vai lá e levante e prova, porque já houve diversas ações na justiça para que aquele tipo de insumo gerasse crédito, né? Então, assim, vamos ver como é que vai vir a CBS, mas assim, eu tenho a impressão que vai haver sim uma carga. Estão querendo, o Guedes está querendo reduzir, desonerar a folha de pagamento, mas precisa ver qual que é o real impacto disso. Para as empresas do Simples, por exemplo, talvez o impacto seja grande, né? Então, não sei, vamos ver como é que as coisas vêm. Cenas dos próximos capítulos. Bom, você tem alguma outra coisa que você queira pontuar, que você queira passar? Você faz eu fiz um overview aqui, eu acho que a gente conseguiu ver, assim, de forma geral, os impostos dos investimentos. É óbvio que isso é um overview. Rapidão, o que tem isenção de investimento? A gente não, só para resumir, o que é isento hoje? Muita gente busca, a poupança é isento, querem algo, não quer dizer, né, que só por ser isento é melhor. Às vezes tem um negócio que torna mais dinheiro. Mas só uma comparação, assim, o que é isento hoje, então? Você tem LCI, LCA, a própria poupança, CRI, CRA. CRI, CRA, sim. Tem debênture incentivada, né? Debênture incentivada, isso, correto. Tem a ação que tem isenção, né, no ganho de capital. Eu não sabia disso. Eu vi só porque tem ações que tem incentivo. Ações de... não, mas você tem razão. Tem algumas ações bem exclusivas, né? Elas têm algum tipo de incentivo. Você tem razão. Quando é alguma coisa de tecnologia, mas isso assim, bem raro. É bem raro. É bem raro acontecer. Mas assim, é o que você falou. Eu não acredito. Não existe almoço grátis, né? Então, assim. Acho que alguém ligou a furadeira aqui, cara. Você tá ouvindo? Não fez barulho aqui, não. Eu não ouvi. Não. Passou um carro a mesma hora, eu não sei. Tá, às vezes o meu carro é a furadeira aí. Eu acho que alguém ligou uma furadeira aqui. Então, assim, não existe almoço grátis, né? Então, fala que poupança é melhor porque é isento do imposto. Lógico, você vai ganhar muito menos, tem que fazer conta, muito simples, né? Eu pago imposto? Pago, mas quanto eu estou ganhando? Se o que eu estou ganhando, porque eu lembro que eu pago imposto sobre o ganho, eu não pago imposto sobre o principal. Eu vou pagar imposto sempre sobre o ganho. Se o ganho meu, mesmo pagando imposto, ele é maior do que qualquer uma desses ativos, por que não fazer, né? Não dá para entender isso. Às vezes, o que acontece é comodidade por falta de informação, né? Por falta de orientação. Boicote. Exato. Então, assim, eu acho que é importante você ter um bom assessor, uma pessoa que informe para você se você tem dúvida, pesquisa, alguém que orienta, né? Que nem você, um CFP, que vai fazer o estudo, vai fazer a orientação do que é bom, do que não é bom, para que as pessoas sejam bem orientadas, né? Eu, particularmente, sou bastante contra esse modelo que existe hoje no mercado de assessor, de investimentos, porque eu acho que isso é um conflito gigante que existe, quer dizer, tem muito assessor que empurra investimento, porque aquilo gera mais comissionamento para ele. Eu acho que isso é um mercado que precisa acabar, né? Esse formato que eu digo, né? Não sou contra o mercado de investimento, muito pelo contrário. Eu acho que tem que tirar o chapéu para a XP, porque ela fez no mercado, ela revolucionou o mercado, tem seus méritos, mas eu acho que o modelo que se usa hoje é um modelo que ele é conflitante, né? Porque o que a gente recebe de cliente que chegou aqui e colocaram COI na carteira dele, uns COIs que você fala, meu Deus do céu, o que é isso? O que fizeram com esse cliente? Tudo por quê? Porque o comissionamento... Perde na baixa e perde na alta.
Exato. Tudo porque o comissionamento do cara era bom, era alto, né? Então o cara não olha o interesse do cliente. Eu acho assim, eu sou partidário daquela linha de que tem que ter um FII pro assessor, pro consultor, acerta-se um FII anual e paga-se sobre aquilo e ponto. Aliás, a XP eu acho que está mudando o modelo dela agora, né? Falou que anunciou que vai fazer, eu não sei até quando, acho que ano que vem, talvez. Vai ter um modelo para ele poder optar, ou por FII ou Por por, fio, por. É isso. Eu por, acho que esse é o por caminho, variável. entendeu? A pessoa que está aqui do outro lado está trabalhando, tem o trabalho, tem o estudo dela, a dedicação e tudo mais. É, o mercado tem que se dirigir para isso. Quer dizer, pô, eu pago para alguém que me orienta um valor de mercado que é. Porque hoje, na verdade, todo mundo paga já isso, né? Só que você paga para a corretora, e às vezes paga até mais. Paga A mais. questão então assim, você já está pagando isso, você só não vê, você pensa que não está pagando o assessor, porque na verdade você está pagando para a corretora está repassando parte para o assessor. E o assessor tem conflito com você porque ele quer que você te vender os produtos que mais pagam o retorno para ele. Porque senão nenhum escritório de investimento fica em pé, a verdade é essa. Se você não forçar a venda de certos produtos, o escritório não paga, não para em pé, não remunera, né? Quem é que quer pôr cliente em ações hoje? Quem que quer ganhar corretagem de ações hoje? O que você ganha de corretagem de ações hoje? Nada, praticamente. Uhum. Né? Então você vai assessorar o cara a investir em ações se você não tem remuneração nenhuma, zero. Você vai dedicar seu tempo, seu estudo, a responsabilidade do que você está indicando para alguém para alguma coisa que não vai te remunerar em nada. Então, para mim é conflito isso, né? Então, assim, eu acho que as pessoas que investem precisam de uma assessoria. A grande maioria das pessoas não entende do mercado de investimentos. É um mercado muito dinâmico. E tem que ficar claro no mercado de que esse profissional precisa ser remunerado de uma forma clara, transparente, para que ele não entre num conflito. Eu acho que é isso. Uhum. Concordo plenamente. Bom, acho que é isso mesmo. Você quer pontuar? A gente tem mais 10 minutos, mas talvez o pessoal tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma coisa também, né, que a gente possa responder. Também estamos aí Não sei, você tá acompanhando as perguntas aí? Eu não sei se alguém me Eu mandou. acompanho, não, as ações seguem a mesma lógica dos fundos imobiliários, os dividendos não entram, mas acho que acabou falando disso, né? Sim, dividendo é isento, né? Dividendo no Brasil é isento. Um outro instrumento interessante também, que as pessoas têm dúvidas, às vezes, são as previdências, né? Privado, que é algo também que às vezes é um pouco usado, né? Acho que principalmente PGBL, que você consegue ter aquele benefício de dedução, né? É. Então você pega a sua renda tributária, eu ganho 100 mil reais no ano, bruto, contribuo para o INSS lá, tem minha renda tributária. Você investe até 12% durante esse ano, né, que seria 12 mil aí nesse caso. O dinheiro está lá rendendo no PGBL, e você vai e consegue usar aquele valor para ter dedução na declaração completa. Né? Assim como você deduz gasto com saúde, gasto com educação e outras coisas. Né? Acho que a única coisa que eu vejo, normalmente que o pessoal tem que ter muito cuidado, que eu vejo que às vezes o cara, sem saber muito bem o que ele está fazendo, ele entra ali no PGBL, Uhum. ele não usa aquilo para deduzir na declaração, né? E pega um regime regressivo, que é no imposto lá na frente é 10%, mas os 2 primeiros anos é 35%. Mudei de ideia, quero comprar uma AP. Aí vai e resgata daquele negócio, o cara tem a facada. Então, o cara paga, ele toma na cabeça 35% sobre tudo de imposto. Né? Mas eu, pelo menos, aqui a gente vê muito o PGBL como se for um negócio bem feito, como algo que pode funcionar muito bem, ajudar aí tributariamente. Agora tem aquela história, né? Acho que o mercado de previdência tem evoluído muito. Você pega um tempo atrás, ela era a previdência com 3, 4% de taxa de carregamento, você colocava lá 100 reais, né? 3, 4 reais já ia embora, você colocava 1.000, 30, 40 reais estava indo embora já em taxa, às vezes até mais, taxa de carregamento, fora taxa administrativa, fora tudo isso, né? Eu acho que isso hoje tem ficado um pouco mais transparente, principalmente quando você sai dos bancos, né? Os bancos também estão isentando as taxas de carregamento, mas quando você vai ali para seguradoras independentes, então você pega Sul América e Catu, acho que são as principais, Porto Seguro, tem alguma coisa assim, você acaba às vezes tendo alguns produtos interessantes. E muita gente imagina a Previdência como se fosse um negócio igual do governo,
né? INSS, eu tenho que me comprometer a ter uma renda ali. Não, você tem uma certa flexibilidade, que na verdade uma carteira de investimentos, é um fundo, né? A Previdência investe em diversas coisas, de acordo com o regulamento, que pode ser desde ações, limitado para investidor comum a 70% da carteira em ações, ou a títulos públicos, né? Basta ali você achar alguma coisa que tenha a ver com o seu risco, pode ser algo que faça sentido aí também para um planejamento. Eu acho assim, fundamental para as pessoas entenderem sobre investimentos, né? Elas têm que entender as premissas básicas, né? Que assim, não existe investimento sem risco. Ponto. Primeira coisa é essa, né? Eu acho que isso eu deixo Até isso você muito. deixar em casa tem risco. Você Não, perde então, uma não, inflação, exato. é Você assaltado, assaltado. Então, assim, qualquer investimento, até incêndio. poupança, tem risco, né? Tem o risco de você deixar na poupança e a hora que você for resgatar seu dinheiro, aquilo que você comprava um carro, agora você compra um computador. Então, assim, primeira premissa, acho que é essa: saber que todo dinheiro que você investe é risco. A segunda premissa que eu deixo muito claro para os meus clientes é assim: olha, não queira fazer do mercado financeiro o seu ganha-pão, a não ser que você seja do mercado financeiro. Então, assim, ganhar dinheiro você ganha na sua profissão. O mercado financeiro serve para você proteger o dinheiro que você guarda. Então, você vai guardar dinheiro, então proteja através do mercado financeiro. E aí, mercado financeiro que nem você ir no supermercado, tem um monte de produto lá que você pode comprar. Que produto é melhor para quem? Depende do perfil de cada um, é o que você falou, né? Vai para uma previdência, vai para uma renda fixa ou para uma renda variável, vai para o mercado de ações, enfim. Depende do perfil de cada cliente, do risco que ele quer tomar e de quanto ele quer valorizar o dinheiro dele no tempo, quanto ele quer proteger o dinheiro dele no tempo. Então, assim, as pessoas confundem. Vou para um fundo, vou como você falou, para uma previdência que está linkada ao mercado de ações, quer dizer, na verdade você está pondo o seu dinheiro para alguém gerir para você dentro de um fundo de previdência que vai investir nas ações e vai monitorar essas ações. Eu sempre digo, você tem apetite para risco, para volatilidade? Não tem? Coloca num fundo. Vamos escolher fundos aqui que vai ter um gestor lá que vai fazer esse trabalho para você. Né? Ele vai gerir o teu dinheiro e vai tentar trazer aquela rentabilidade. Mas ninguém tem bola de cristal. Quem que previa uma Covid? Quem que previa a guerra do petróleo? Quem que prevê a explosão hoje lá em Beirute? Não tem como você prever as coisas. Então, tudo que acontece no mundo afeta o mercado, de alguma maneira afeta o mercado. Então, não afetar o mercado, seu dinheiro está volátil a esse risco. Né? Qual o nível de risco que eu quero tomar? Então, eu acho que é importante deixar claro para os investidores, para os clientes, isso. Né? Eu, outro dia, recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim: o que você acha de eu tradar na Bolsa? Eu falei, não sei, tradar na Bolsa, mas o que significa? Não, eu fiz um curso de uma semana e acho que eu já tô craque para tradar na Bolsa. Eu falei, eu acho que faz 20 anos que eu estou estudando e eu não me sinto nem um pouco craque ainda. Você acha que em uma semana você tá bom para... Então, assim, né? Tem que estudar, não tem jeito. Quer operar, tem que estudar. Não tem tempo de estudar, não conhece, não... Óbvio que todo mundo tem um pouco de informação. Formação não significa conhecimento. Pô, seja bem assessorado, né? Procure um assessor que você confia, alguém que vai te orientar e que possa te ajudar a proteger o teu dinheiro a longo prazo. Essa é a minha filosofia, Gabriel. Concordo. Acho que é isso também. Só para terminar, perguntaram aqui do COI, qual o tipo de COI que você se referiu. E você falou de forma genérica, né? Eu acho que COI não Genérica, é algo específico. genérica. Só Sim. para, acho que o pessoal não Tem entende vários, tempo, né? né? O COI, numa estrutura um pouco mais complexa, né? Mas é uma mistura de renda fixa com renda variável. Né? Então você pôs ali alguns títulos de renda fixa, faz através de derivativos, às vezes, né? Mas é uma mistura de duas coisas. Você traça alguns cenários, né? Pô, no cenário A, o cliente lá volta com o dinheiro dele todo e não tem rentabilidade. No cenário B, ele volta com dinheiro a mais. No final das contas, tem que considerar como que a corretora, na hora de estruturar um COI, né, a instituição financeira te garante um capital protegido. Cara, ela vai pegar a parte ali do dinheiro que você pagou, parte ela vai comprar sei lá, um título pré, alguma coisa qualquer de renda fixa que garanta uma rentabilidade para proteger o seu capital. O resto ela vai arriscar em qualquer coisa lá e parte ela vai trazer para ela de comissão. E aí ela monta algumas estruturas em cima disso. Na minha opinião, você consegue fazer
não de forma tão complexa, mas fazer algo mais simples, tendo na sua carteira renda fixa e renda variável, e entendendo ali dentro da sua carteira até onde pode chegar aquela volatilidade, qual que é a volatilidade que você pode ter na carteira. Você não precisa de abrir mão, às vezes, tanto dinheiro assim dentro de uma estrutura de um COI, né, para fazer através de um COI. Assim. Eu não gosto muito de COI, particularmente. Eu também não gosto. Tem alguns COIs, meus sócios aqui olham bastante, tem alguns COIs que eles acharam interessantes, que surgiram e tal, mas assim, a gente ouviu de clientes, por exemplo, que, puxa, estava com um assessor, ele me vendeu um COI aqui, o cara tá preso vai ficar preso 5 anos, ele nem sabia exatamente o que que era aquilo, e enfim, um produto que venderam, enfiaram para ele, e ele nem estava entendendo o que ele estava comprando, né? Então, isso que eu acho muito perigoso, né? Mas enfim, falei de forma genérica, O obviamente. brasileiro tem aquele mal dele não entender, né, a diferença de juros real e nominal, né? É. Então, assim, beleza. Cara, você tem R$ 100, subiu 10%, virou 110, rentabilidade, juros nominais. Mas na hora que desconta a inflação, o que sobra? Se a inflação for de 11%, você está em 1% negativo de juros real, que é o descontado da inflação. O seu poder de compra aumentou. Então você você se mete num COI gigantesco lá, de 5 anos. Ah, não, mas no último caso eu tenho meu dinheiro de volta. Mas beleza, o que seu dinheiro poderia ter rendido, né? E a inflação do período e o custo da oportunidade, o que você poderia ter feito com esse dinheiro? Se esse COI não der certo, você vai para outro, 5 anos, vai para Mas outro. eu acho que No final das contas, isso é um pouco da poupança também, né, Gabriel? porque Tem, a poupança hoje está. Acho que não bate, né? O juros real está até negativo. não, então, mas é isso, a cultura que eu estou dizendo, né? As pessoas que têm dinheiro, a gente conversa às vezes com algumas pessoas na poupança e fala assim, não, mas daqui 10 anos eu vou estar com meu dinheiro lá, né? É. Tá. É o que eu Mas falei. o carro antigamente custava R$ 10.000, sei lá. Hoje custa um carro popular custa 90. 50, entendeu? Então, assim, É isso. tá aí. É isso. Mas beleza, vamos encerrar, porque eu acho que também vai. Daqui a pouco a gente vai ser banido aqui. Vai ser 57 minutos, derrubado. tá dando 1 hora. Cara, assim, muito obrigado, Douglas. Acho que foi um papo bom pra caramba. Acho que ao mesmo tempo que técnico, de compreensão. Eu até tentei gravar, tá? A live aqui, gravar minha tela. Vou ver se deu certo depois. Se tiver dado, eu até vou transformar isso num podcast, se você me permitir alguma coisa. Pô, Claro, fica à vontade. pra você. Te dou notícias aí. Obrigado Combinado. demais e obrigado a Obrigado todos que estão você. assistindo. Obrigado você pelo convite. Estou sempre à disposição. Um abraço. Encerrar Tá aqui. bom? Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.